Antes de começarmos a oração, convido você a dar uma pausa e refletir sobre as palavras de Deus. Vamos ouvir a sua voz, pois ela nos guia e nos dá a direção. Em seguida, nos uniremos em oração. Em Atos, capítulo 9, versículo 18, encontramos a seguinte passagem. E imediatamente algo como escamas caiu dos seus olhos e ele recobrou a vista. Levantou-se, foi batizado. A história de Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, é uma das maiores provas do poder transformador de Deus na vida de uma pessoa. Antes desse momento, Paulo era conhecido por sua dedicação em perseguir os primeiros cristãos. Ele era respeitado entre os líderes judeus, um homem de influência, bem instruído na lei e ardente em sua causa. No entanto, sua causa estava profundamente equivocada. Paulo acreditava que estava defendendo a verdade. Com isso, ele ordenou prisões, sofrimentos e até mesmo a morte de cristãos, pensando que estava fazendo a coisa certa. Ele acreditava que via claramente, mas na verdade, ele estava cego. Foi na estrada para Damasco que tudo mudou. Jesus, o Senhor ressuscitado, interrompeu a jornada de Paulo. Uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu no chão. Uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, o mundo de Paulo foi virado de cabeça para baixo. O próprio Jesus, a quem ele rejeitava, estava diante dele em toda a sua glória. E de repente, o homem que achava ter uma visão perfeita, ficou cego. Se você sente que a luz de Deus tem tocado seu coração, deixe um amém nos comentários. Deus pode abrir os seus olhos para uma nova perspectiva e te transformar de maneiras incríveis. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa oração com outras pessoas. Durante 3 dias, Paulo viveu na escuridão sem ver nada. Mas nesse período, Deus enviou Ananias, um discípulo, para orar por ele. Quando Ananias orou, algo como escamas caiu dos olhos de Paulo e ele recuperou a visão. Mas o que é ainda mais importante é que nesse momento, sua visão espiritual também foi restaurada. Esse acontecimento é um exemplo claro de como Deus pode transformar uma vida. A visão de Paulo foi curada, mas o que realmente aconteceu foi que ele passou a enxergar o mundo com novos olhos. Agora, ele via com os olhos de Cristo. Sua percepção do Evangelho mudou completamente. O que antes ele via como uma ameaça, agora ele entendia como a mais gloriosa verdade, algo pelo qual valeria a pena viver e até morrer. Esse momento é fundamental para entendermos como Deus age na vida de uma pessoa. Não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação profunda do coração e da mente. Quando Deus abre nossos olhos, não é apenas para ver o mundo, mas para enxergá-lo do jeito que ele o vê, com um propósito divino e cheio de significado. Assim como Paulo, muitos de nós já estivemos cegos para a verdade de Deus. Talvez por causa de nossas próprias ideias, preconceitos ou até mesmo por causa das dificuldades da vida, ficamos cegos espiritualmente, incapazes de ver a obra maravilhosa de Deus em nossas vidas. Se você já experimentou uma transformação em sua vida, compartilhe um glória a Deus nos comentários. Quando os olhos são abertos, vemos o mundo com novos olhos e uma nova perspectiva. Em Salmos 146:8, encontramos uma poderosa declaração. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Essas palavras não são apenas uma descrição do poder de Deus, elas revelam seu coração compassivo. Deus não apenas restaurou a visão de Paulo, ele também o levantou espiritualmente, dando-lhe uma nova missão e um novo propósito. Da mesma forma, ele deseja fazer o mesmo por você. O maior milagre que podemos experimentar não é uma mudança nas circunstâncias externas, mas a restauração da nossa visão espiritual. Deus quer remover as escamas de nossos olhos e nos ajudar a ver as coisas como realmente são. Quando Ele abre nossos olhos, passamos a ver a nós mesmos como realmente somos, amados e redimidos, não por nossas forças ou méritos, mas pela graça imensurável de Deus.
Essa transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo. E à medida que nos aproximamos de Deus, Ele nos revela mais sobre sua vontade e nos capacita a viver de acordo com ela. É uma jornada de crescimento espiritual, onde, a cada dia, nossa visão se torna mais clara e nosso coração mais alinhado com o dele. Assim como Paulo foi transformado, Deus quer fazer o mesmo por cada um de nós. Ele deseja que vejamos a verdade de sua palavra, a beleza da sua graça e a urgência da missão que ele nos confiou. Quando nossos olhos são abertos, a vida se torna cheia de propósito e significado. Às vezes, o maior desafio que enfrentamos não é a falta de oportunidades ou a ausência de respostas, mas a cegueira espiritual. Podemos olhar para o mesmo cenário, ouvir a mesma mensagem e ainda assim ter percepções completamente diferentes. Isso acontece porque, embora todos possam estar vendo o mesmo objeto, nem todos têm os mesmos olhos para enxergá-lo. Na igreja, por exemplo, vemos pessoas que tratam a Bíblia de maneiras completamente distintas. Para alguns, as Escrituras são essenciais para a vida. Para outros, podem parecer um conjunto de histórias antiquadas e irrelevantes. Alguns veem os mandamentos de Cristo como uma carga pesada, enquanto outros os consideram preciosos, como tesouros de sabedoria e vida. Até a cruz, o símbolo maior do cristianismo, é interpretada de maneiras diferentes. Alguns a veem como um sinal de fraqueza, enquanto outros a reconhecem como o maior poder de Deus. A diferença entre esses pontos de vista não está na mensagem em si, mas na maneira como as pessoas a veem. O que pode parecer uma loucura para uns é a própria força de Deus para aqueles que têm os olhos espirituais abertos. A mudança na visão traz clareza. Como está escrito em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. A fé em Cristo nos permite ver além do óbvio e compreender a realidade espiritual que, para muitos, permanece oculta. Deus não quer que fiquemos cegos para as verdades eternas. Ele quer que nossos olhos estejam abertos para ver a vida, o mundo e a nossa fé de uma maneira nova. Quando a visão espiritual é restaurada, as coisas temporais perdem seu poder de nos desviar e a eternidade ganha uma nova dimensão em nosso coração. Em Salmos 119:18, encontramos uma oração profunda. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa oração é mais do que um simples pedido. É um clamor para que Deus nos revele as verdades que estão ocultas à vista dos nossos olhos naturais. As Escrituras estão repletas de sabedoria e revelações divinas, mas precisamos da ajuda de Deus para realmente entendê-las. Sem a iluminação do Espírito Santo, a Bíblia pode parecer apenas palavras em uma página, mas com os olhos espirituais abertos, ela se torna uma fonte inesgotável de vida, esperança e direção. Quando Deus abre nossos olhos, começamos a ver o mundo de uma maneira completamente diferente. O que antes parecia sem sentido ou até sem importância, agora se torna repleto de propósito. As dificuldades e os desafios da vida, que antes nos causavam desânimo, agora são vistos como oportunidades de crescer e fortalecer nossa fé. Assim como Paulo, que foi transformado de perseguidor em um dos maiores pregadores do cristianismo, nós também somos chamados a ver o mundo de uma nova maneira. Em vez de reagir às circunstâncias com medo ou raiva, podemos aprender a ver o plano de Deus em tudo. Cada dificuldade, cada vitória, cada interação com as pessoas, tudo se torna uma chance de viver de acordo com a verdade eterna. O processo de ter nossos olhos abertos é contínuo. Não é algo que acontece de uma vez, mas uma jornada em que a cada passo Deus revela mais de sua verdade, mais de seu coração e mais de seu plano para nós. Se você deseja mais clareza e revelação na sua vida, escreva amém nos comentários. Vamos orar juntos para que Deus abra nossos olhos para as maravilhas que Ele tem preparado para nós. O próprio Paulo, em sua carta aos Efésios, nos lembra que a visão espiritual é um presente de graça. Em Efésios 4:4-6, ele escreve:
Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Quando nossos olhos são abertos, não apenas vemos a verdade de Deus com mais clareza, mas também percebemos que há uma unidade profunda no corpo de Cristo. A visão que Deus nos dá nos permite enxergar não apenas o que é externo, mas também o que está acontecendo no reino espiritual. Isso nos leva a ver além das diferenças superficiais e a compreender que, como cristãos, estamos unidos em um propósito eterno. O Evangelho é a nossa base comum, o laço que nos une e a verdade que nos mantém firmes. Da mesma forma, quando Deus abre nossos olhos espirituais, somos chamados a olhar para os outros com um coração de amor e compaixão. Em vez de ver o que nos divide, passamos a ver o que nos une. E é nessa unidade que o poder de Deus se manifesta de maneira mais forte. Juntos, como corpo de Cristo, podemos fazer coisas maiores do que jamais poderíamos fazer sozinhos. Uma das maiores lições que aprendemos ao ter nossos olhos espirituais abertos é perceber que a visão verdadeira não vem de nossa própria sabedoria, mas da graça de Deus. O mundo nos ensina a confiar em nossos próprios sentidos, nossa visão física e lógica. Mas, como diz a Escritura, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Isso nos lembra que muitas vezes nossa percepção do mundo está distorcida pelas nossas emoções, experiências passadas e crenças limitantes. Quando Deus abre nossos olhos, Ele nos dá uma visão que vai além do que é imediato e superficial. Ele nos ensina a olhar para a vida com uma perspectiva eterna, a ver além das dificuldades temporárias e a entender que Ele tem um propósito divino para cada situação que enfrentamos. Quando nossa visão é restaurada, começamos a perceber o mundo e as pessoas de uma maneira nova, com mais compaixão, paciência e esperança. O apóstolo Paulo, depois de sua experiência de conversão, não só mudou sua forma de ver o mundo, mas também a maneira como ele enxergava o próprio sofrimento. Em 2 Coríntios 4,17, ele escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Para Paulo, as dificuldades não eram mais vistas como algo a ser temido, mas como oportunidades de crescimento que conduziam a uma recompensa eterna. Deus quer que vejamos o mundo com seus olhos. Ele quer que reconheçamos sua presença em cada momento da nossa vida, até mesmo nas tribulações. Quando temos a visão dele, encontramos propósito até mesmo nas situações mais difíceis. Quando falamos sobre visão espiritual, é importante entender que ela não se limita apenas à maneira como vemos o mundo, mas também à forma como vemos a nós mesmos. A restauração da nossa visão espiritual envolve não apenas perceber a realidade de Deus ao nosso redor, mas também compreender nossa verdadeira identidade em Cristo. Muitas vezes, o inimigo tenta nos enganar, fazendo-nos ver nossa própria vida através das lentes de culpa, vergonha ou fracasso. Ele nos faz acreditar que não somos dignos do amor de Deus, ou que nossas falhas são maiores do que sua graça. Mas quando Deus abre nossos olhos, começamos a ver a nós mesmos de maneira diferente. Passamos a enxergar a nossa verdadeira identidade, filhos amados de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, escolhidos para viver em liberdade e em plenitude. Em Efésios 1:4-5, Paulo nos lembra: em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando nossos olhos são abertos, entendemos que nossa identidade não está nas nossas falhas ou nas nossas limitações, mas no que Deus diz que somos. O desafio, então, é aprender a ver a nós mesmos através dos olhos de Deus. Isso não significa ignorar nossas falhas, mas reconhecer que, apesar delas, Deus nos ama e nos capacita a viver de acordo com sua vontade.
Quando nossos olhos são abertos, vemos que somos mais do que vencedores em Cristo. Ele nos dá poder para vencer as batalhas internas e externas e para viver a vida abundante que Ele planejou para nós. Se você quer ver a si mesmo com os olhos de Deus e viver na plenitude que Ele tem para você, escreva glória a Deus nos comentários. Vamos crer que a verdadeira visão traz cura e restauração para nossas vidas. À medida que nossa visão espiritual é restaurada, também somos chamados a ver o mundo de uma forma mais misericordiosa e compassiva. A visão de Deus nos permite enxergar além das aparências e reconhecer as necessidades dos outros, especialmente aqueles que estão sofrendo, perdidos ou afastados de Cristo. Em Mateus 9:36, Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão deles porque estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Ele viu a dor em seus corações e os acolheu com amor e misericórdia. Quando nossos olhos são abertos, começamos a ver as pessoas como Deus as vê. Não como problemas, mas como almas preciosas que Ele ama profundamente. Ele nos chama a olhar além das falhas externas e ver o potencial que cada pessoa tem em Cristo. A visão que Deus nos dá nos ajuda a ver os outros com compaixão, buscando não apenas justiça, mas também restaurar, curar e amar, como Cristo fez. Além disso, a restauração da nossa visão espiritual também implica em aprender a viver com um propósito divino. Em 2 Coríntios 5:16-17, Paulo nos ensina que depois de termos sido transformados por Cristo, não devemos mais viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Quando nossos olhos são abertos, percebemos que nossa vida tem um propósito eterno: viver para Cristo e para a expansão do seu reino. Por fim, ter nossos olhos espirituais abertos é um convite para viver de maneira diferente, com uma visão eternamente transformada. À medida que começamos a ver as coisas de uma nova perspectiva, nossas atitudes e ações também começam a refletir essa mudança. Em Colossenses 3:2, somos instruídos: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Isso significa que nossa mente e visão devem estar centradas nas verdades eternas de Deus, não nas coisas temporárias que muitas vezes nos distraem. Viver com os olhos abertos é entender que nossas lutas e vitórias são temporárias, mas o reino de Deus é eterno. Isso muda a maneira como reagimos às dificuldades da vida. Em vez de ficarmos consumidos pela ansiedade ou medo, aprendemos a confiar que Deus está no controle e que Ele tem um propósito divino para cada momento que vivemos. O apóstolo Paulo, mesmo enfrentando perseguições, encarava tudo isso com uma confiança firme em Deus, sabendo que sua vida estava em suas mãos. Se você está pronto para viver com uma visão transformada e com os olhos voltados para a eternidade, escreva amém nos comentários. Vamos declarar juntos que nossos olhos estão abertos para viver plenamente para o reino de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa oração de graça com outras pessoas. Amém.